Agora não tem como a gente não falar de seleção brasileira novamente, só que das suas atletas convocadas, né? Você que já esteve do outro lado, sabe como funciona esse processo. Nessa convocação a gente teve a Isa Haas, a Camila, mas no ano passado teve a Calhau, teve a Bianca Brasil, a Marília, e também o seu analista de desempenho foi convocado para a Sub-20. Então você sabendo como funciona justamente esse processo, como você vê dessa importância para as meninas também? Eu sempre digo assim, a seleção brasileira, ela traz uma experiência que nenhum outro lugar traz. Primeiro, pelo contexto internacional. Então, você contacta formas de fazer futebol completamente distintas da lógica da nossa sociedade. Então, literalmente se constrói jogadores de laboratório, assim, de onde você tem que ensinar o primeiro passo e coisas que para nossa cultura é tão natural. Tá fazendo, você põe na escolinha, joga, tá jogando na escola. Provavelmente os pais ficam sabendo que a filha já joga, né? Assim, chegou lá um dia em casa e, descobri que ela já estava jogando futebol. Se ela já tá jogando é porque ela joga há muito tempo. E outras culturas, a gente tem contato com outras formas. Olha que legal. Se você se depara com uma cultura que precisa construir a sua jogadora, esse lugar provavelmente sistematiza coisas de uma forma interessante e você pode melhorar a partir disso também. Porque o grande vilão dessa naturalidade com que o Brasil faz futebol é você não ter escrito, você não saber exatamente o que foi feito. Você sabe que dá certo, mas e se tivesse um dia que se mudassem os parâmetros ambientais? E se o contexto fosse outro? E se a sociedade muda, como está mudando? E como é que você repete aquilo que formou a Cristiane, a Formiga, a Cici, a Pretinha, exatamente. Exato. Rosinha. Exato. Como é que se forma, né? Então, eu acho que as seleções, né? Esse universo de seleções, ele é muito legal por isso. Esse primeiro ponto. Outro ponto é você competir contra jogadoras assim extraordinárias. Então, saber que a Isa Haas vai ter que marcar a Lindsay Lohan, sabe? A Lindsay Lohan. Porra, que fantástico. Ela tem que se virar, ela vai adquirir ali uma experiência de jogo que vai fazer o Cruzeiro ser melhor. Né? Que esse é o meu principal interesse. Claro. Faz parte, né? É isso. Mas mesmo, velho. De fato. Então, eu alimento muito, assim, eu gosto muito que elas realmente, quando forem para a seleção, que elas vistam aquela experiência profundamente para que elas se transformem em novas versões e versões melhores por terem vivido essas experiências internacionalizadas e retornem ao clube, né, com jogadoras mais potentes. Você falou um negócio, aliás, você falou em 3 momentos distintos aí, que, por exemplo, um time do Rio Grande do Sul tem um jeito de jogar, o de Pernambuco outro, do interior de São Paulo outro, de acordo com aquele ambiente ali. Você falou da Suécia ter esse esquema defensivo de acordo com a história do seu povo. E agora você falou de uma Copa do Mundo que as seleções, cada uma tem o seu contexto. E até que ponto você acha que a sociedade, que a história de determinado país influencia no jeito... Isso vale para o masculino também, tá? Uhum. Até que ponto o jeito a história do país, as questões socioeconômicas de um país interferem no jeito do povo e das pessoas que fazem o futebol lidar com o esporte? Absolutamente 100%. 100%? 100%. Então, vou emendar outra aqui. Quanto mais o Brasil tenta jogar parecido com a Europa, é pior pra gente. Olha, eu penso exatamente isso. Eu acho que o Brasil vai se reencontrar com o futebol que já teve quando se reconectar com o orgulho de jogar do jeito que a gente já jogou. Assim, realmente ir para a nossa essência. Eu acho que a nossa essência ela é feita... É interessante isso. Eu tenho a oportunidade de fazer parte do grupo de instrutores de desenvolvimento de futebol feminino da Conmebol. Também estou na FIFA, mas especificamente da Conmebol, a gente faz um seminário por ano. E o seminário, ele é muito curto, mas ele aborda basicamente o mesmo tema. Identidade do futebol sul-americano. E claro, o Brasil é outro, não é só isso, né? O Brasil tem suas especificidades, mas o anseio do sul-americano colonizado, então vamos falar de sociedade, colonizado,
imposto de que a sua forma de ver a vida, de viver a vida, religiosa, de se relacionar era errada, que a certa era outra, né? Isso foi imposto sobre nossos ancestrais, nossos indígenas, né? Tudo isso foi colocado e cria essa dificuldade de se conectar com a sua própria identidade. E então os seminários são sobre isso. É sobre assim, gente, o que aí tá sentado lá o Burro Chaga, o Batista, o Mauro Silva, e o que esses caras tinham ou faziam, a forma que eles faziam, que encantava, o que fazia, que era diferente do mundo. E aí eles se manifestam, a gente, como instrutores, nós tentamos sempre fazer um bom apanhado assim de tudo e transmitir para os treinadores de futebol feminino, no meu caso, que eu faço parte desse nicho, de que, você quer desenvolver o futebol feminino, desenvolva a partir da nossa identidade, melhore a partir da nossa identidade e não esqueça a nossa identidade para você emprestar algo que foi bem sucedido através de outra sociedade. Acho que é sobre isso. Acho que o Brasil precisa também entrar nessa, se reconectar. Gosto da maioria ali, da forma de jogar do Arthur na seleção brasileira principal, quando ele coloca a equipe para fazer marcação individual, por exemplo. Não é só isso, né? Colocou marcação individual, virou futebol brasileiro. Não é isso. Mas assim, o nosso futebol, ele foi muito diferenciado exatamente na questão de duelo, de você resolver ter um contra um, né? Eu tive uma experiência numa licença uma vez, um companheiro mineiro, Ricardo Leão, e era uma aula dele sobre características de futebol brasileiro. E ele pediu para uma sala lá de 50 treinadores, falou assim, monta aí em 5 minutos o exercício que mais estimula a característica do futebol brasileiro. E aí todo mundo quebrando a cabeça lá, e ele passando nas mesas falando assim, não, errado, não. E aí a resposta era muito mais simples, né? Eu contra a rapa. Como se diz lá em São Paulo, a gente fala assim, eu contra a rapa. Então assim, é um contra todo mundo. Eu pego a bola, se eu não tenho ninguém para passar, eu tenho que resolver meu problema. Como é que a Giovanninha Waxman vai aprender a driblar 3? Driblando 5, né? Ela precisa driblar 5, ela precisa ter a coragem de driblar 6. E aí ela vai, num dia que subir o nível, ela dribla só 3, só 2. E aí eu acho que é sobre isso, hein? Conseguir resgatar essa identidade, valorizar ela. Não tá dando certo, então vamos melhorar nosso treino pra gente ficar bom nela. Não é descartar ela completamente e simplesmente emprestar uma cultura futebolística de outro país. E acaba que na vida real, num jogo de verdade, às vezes se driblou uma só, se resolve, ele ganha. Né? Sem dúvida, se você tem um sistema, não é abandonar o sistema coletivo, pelo contrário, ele vai favorecer para que você tenha condições ainda melhores de você implementar a tua essência. Né? E Jonas, um pouco depois que você chegou ao Cruzeiro, você deu uma entrevista e você comentou de um caso que no seu primeiro dia te deram um microfone para você fazer um discurso para as meninas. E você trouxe um questionamento, o que são as cabulosas? E agora vivendo, respirando o Cruzeiro depois de 3 anos, pro Jonas, o que são as cabulosas então? Que legal. Muito bom. Foi mesmo, peguei de surpresa. Ficou Teve todo mundo, também? peguei o microfone, ficou todo... Cantar? Acho que... Vou dizer que sim, não lembro. Constrangedor essa parte da música. Mas foi interessante, foi aqui no auditório da Toca 2 e chega o treinador, todo mundo espera o discurso, né? Transformador, motivacional ali do primeiro contato, a primeira impressão é muito importante quando me abriram o microfone eu perguntei, o que é ser uma cabulosa? Aí todo mundo voltou e olharam para as atletas e eu falei, eu dou 10 minutos para vocês me responderem aí. Faz grupo de 5, que isso é a cara do Jonas, faz grupos de 5, conversa entre vocês aí e me conta daqui 10 minutos o que é ser uma cabulosa. Então, e ali eu pude conhecer, entender, tentar me aproximar do que era a identidade delas, né? Apesar de, naturalmente, por talvez não terem sido estimuladas ainda a ter esse tipo de pensamento, veio coisas que não necessariamente a gente consegue, então beleza, então a partir de agora a gente faz tudo dessa forma aqui. É uma construção diária, preciso
É fruto de uma interação, de fato, de quem constrói o ambiente. O treinador também constrói o ambiente, óbvio. Mas hoje, depois desse, já na nossa, eu vou chamar a terceira temporada, né? 1 ano e meio, mas pegando o finalzinho de 23, 24 todo e 25, para mim, ser uma cabulosa é você ser uma questionadora, por natureza. Você ter um espírito muito aguerrido. Assim, elas não negociam o trabalho. Assim. Muito trabalhadoras. Assim, não negociam. Elas fazem muito bem feito todo dia o que for proposto, compra a ideia. Então, cabulosa compra a ideia. Assim, do que é proposto, do que é colocado. Ao mesmo tempo, o espírito questionador faz elas serem assim, interessadas em querer saber o porquê. Então, elas dão mais valor ainda, porque elas sabem o porquê que elas estão fazendo as coisas, porque elas questionaram e vão fazer ainda mais bem feito por isso. Eu acho que ser uma cabulosa é proteger o ambiente assim, também. Acho que elas cuidam muito bem disso. Uma temporada eu falo assim pra elas o tempo inteiro, a temporada é muito longa, gente. Cuidado com o que a gente sente hoje, não deixar o que a gente sente hoje. Às vezes hoje não aconteceu o que eu esperava e eu tô comprometendo por conta dessa minha decepção, minha frustração, eu tô comprometendo os próximos 5, 6, 7, 8 dias. Às vezes aí nesse meio do caminho vem um jogo, aí por ter vindo um jogo isso me afeta um pouco mais. Quando você vê, você entra num limbo assim e é muito difícil de sair dele. E quando nós olhamos ao final dos 365 dias do ano, as 295 sessões de treinamento, os 38 jogos disputados, a gente olha para trás e fala, nossa, aquilo foi uma parcela tão pequena do que foi esse ano, e eu perdi muito tempo. Às vezes entregue a sentimentos ali, ou comportamentos que não agregavam, não faziam tão bem. Então, eu creio que ser uma cabulosa é proteger o ambiente para que as pessoas, diante de uma natural frustração que às vezes vem, bate, futebol é uma baita pressão, elas se cobram demais para que o rendimento seja alto e naturalmente existe oscilação, mas quando não vem, eu estou num ambiente onde eu recebo palavras que me ajudam a retornar para o meu eixo e seguir o trabalho. E chegar lá no final, olhar para trás e falar assim, nossa, baita ano, pô. Que baita ano. Teve lá um momento que eu não fui tão bem, teve um momento que eu fui muito bem, no final das contas eu fui importante. Nossa, eu queria ficar. Acho que essa é a sensação que a gente conseguiu causar, e elas também, né? Eu falo a gente, elas também, né? A gente conseguiu causar em praticamente todos os atletas no final do ano passado. E eu acho que essa proteção do ambiente faz muito parte do que é ser uma cabulosa.